Prepare for a rude awakening. Prepare para um rude despertar de Israel por Michael. Esse é o vídeo 2 do episódio 5. O Messias retornará com curas em suas asas. Vemos aqui em Salmos 19:1 que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Os céus não falam nada sobre a sua vida pessoal, mas os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. Até mesmo hoje em dia não há nenhuma língua que as estrelas ainda não declaram das suas raízes do hebraico antigo. E quando voltamos para o hebraico antigo, vemos como Deus falou o final do começo. Em Apocalipse 12:1, e viu-se um grande sinal no céu. Aqui é onde vemos que Deus declarou o fim do começo, de Apocalipse a Gênesis. E aqui mostra que ele colocou o céu, o sol, a lua e as estrelas como sinais. Em Apocalipse 12:1, fala dos grandes sinais nos céus. Uma mulher, em hebraico, o nome dela é Betula. Não somente uma mulher, mas Betula, que significa virgem. Como se chama essa constelação em latim? Virgo, que significa virgem. Betula estava vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. E estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsia de luz, da luz. E deu à luz um filho, um homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para o céu, para o trono de Deus. Vemos que na mão de Betula está escrito, desenhado 5 ramos, mas não são 5 estrelas, há 5 ramos. Por quê? Porque o nome da estrela na mão esquerda é Tsemak. É o nome de Tsemak que foi usado nas escrituras bíblicas 5 vezes pelos profetas. E toda vez que esse nome Tsemak foi traduzido como ramo, em muitas tradições foi traduzido com a palavra maiúscula R. Porque os tradutores sabiam que toda vez que Tsemak era usado, ele estava se referindo ao Messias como um ramo justo, o filho do prometido. Vemos então que temos 5 evangelhos que detalham como o Messias viria como o ramo justo. Vamos ver isso mais tarde, quando Mateus, Marcos, Lucas e João mostram o Messias como ele vindo como um servo sofredor, o ramo justo, cumprindo os detalhes de seu ministério. Vemos no livro de Apocalipse, que é o 5º evangelho, as boas novas do Messias governando com uma vara de ferro como juiz justo. Mas vemos que neste sinal particular, nesta data, a data é Tishri 1 de 3999. Tishri 1 foi quando a primeira faixa da lua nova aparece debaixo dos pés de Betula. E o que acontece neste ano em particular é que isso é 15 dias antes do nascimento do Messias, em Tishri 15, na festa dos tabernáculos. Agora o que está acontecendo aqui é que lembra no calendário do tempo de Deus que Tishri 1 é o dia das trombetas, ou festa das trombetas, o dia dos anúncios. Assim como o sol está se pondo e Betula ainda está vestida com o sol, neste primeiro feixe de luz da lua nova aparece sobre os pés de Betula. E acima de sua cabeça há uma coroa de 12 estrelas. A constelação que está imediatamente acima da cabeça de Betula é a constelação não de Leão, mas de Ariel, o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá tem uma estrela entre seus pés, e essa estrela é chamada Hamalek, que significa rei. Em latim é chamado Regulus, que significa o regal ou o rei. Lembra quando Jacó profetizou sobre seu filho Judá? Ele disse que cetro, em Gênesis 49:10, ou governador do rei, ou rei do reinado, não se separar de dentro dos pés de Judá, até que o Messias venha. O que ele estava se referindo
foi o que estava escrito nas estrelas, que aquela estrela, entre os pés do leão da tribo de Judá, é o Ramaleque, o rei, que não se afastará até que o Messias venha. E em Trishium 3999, como somente 18 meses sobrando no quarto milênio, em que se esperava a vinda do Messias, foi quando tocaram a corneta no topo do Monte Moriá, no monte do templo. As trombetas tocaram anunciando o dia santo da festa das trombetas. E naquele sábado sagrado, naquele momento, foi quando o planeta Júpiter, que em hebraico é Hatzedek, o justo, se juntou com a estrela de Ramalek. E isso foi o anúncio do nascimento do rei justo, o leão da tribo de Judá. Esse era o sinal que os astrônomos caldeus procuraram os céus por 4.500 anos, esperando pelo nascimento do Messias. Os astrônomos caldeus, que estavam sob o treinamento de Daniel por 60 anos, então Daniel e seus companheiros não eram só homens brilhantes, não só educados em toda a sabedoria de Israel, mas agora Daniel recebeu a revelação de Deus. E ele é capaz de interpretar o sonho de Nabucodonosor, que Deus deu a Nabucodonosor. Porque Deus deu a Nabucodonosor e Daniel interpretou. Por quê? Porque quando Daniel interpretou, ele foi feito presidente da Babilônia, imediatamente sobre Nabucodonosor. Ele se tornou um homem muito, muito rico. E ele tem a autoridade à direita sobre Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele está encarregado sobre todos os astrônomos caldeus. Muitos dos astrônomos caldeus eram jovens judeus que foram crescidos neste conhecimento, e eles ficaram para trás na Babilônia por centenas de anos. De fato, quando eles voltaram do cativeiro, havia centenas e milhares de judeus que não retornaram a Israel, e muitos deles eram astrônomos na terra da Babilônia. Vemos que Daniel era o presidente da Babilônia sob Nabucodonosor, e depois Baltazar, e depois Dário, o Mede. Cada vez ele ficava mais rico. E vemos que, através de sua vida, ele nos dava revelação. Ele sabia quando o Messias ia nascer, e também há coisas que lhe foi dito para selar, e não escrever porque a informação não era pública. Mas Daniel, antes de morrer, Daniel sendo um eunuco e extremamente rico no final da sua vida, agora dá as suas instruções aos astrônomos caldeus. Daniel, que não tinha nenhum filho para passar os seus tesouros, ele agora coloca nas mãos dos astrônomos caldeus judaicos e disse: quando você vê este sinal no céu, eu quero que você pegue esse meu tesouro e leva para os pés do meu Senhor. Por 500 anos os astrônomos olhavam para o céu, e quando viram que o sinal foi o anúncio do nascimento do rei justo, o leão da tribo de Judá, eles pegaram os tesouros de Daniel, formaram a caravana e foram para Jerusalém. Eles levaram muitos meses para chegarem a Jerusalém. Quando eles chegaram lá, eles chegaram na capital e disseram: viemos aqui para adorar o que nasceu para ser rei dos judeus. Herodes ficou perturbado com isso. Ele os chamou em particular e perguntou sobre o que eles tinham visto e qual era o prazo. E quando ele descobriram isso, ele chamou os escribas que estão em Jerusalém, os professores da Torá, e disse: onde vai nascer o Messias? Eles disseram que iriam nascer em Belém. Belém, a casa do pão, do outro lado da montanha, fora de Jerusalém. Se você estiver no monte do templo, você olha para cima da montanha e você vai ver Belém. Então Herodes mandou eles a Belém e disse: quando você encontrar a criança, fala para mim, para que eu possa ir lá adorá-lo também. Quando eles chegaram em Belém, os caldeus foram alertados por Deus em uma visão. E o anjo disse: volta para outro caminho, que Herodes vai querer matar a criança. Aí eles foram embora em outra direção. Mas eles colocaram nos pés do Messias os tesouros de Daniel naquela noite. Naquela noite foi quando José foi advertido por um anjo.
que disse que Herodes iria tentar matar a criança e que ele deveria fugir para o Egito. Sabemos que meses antes, no dia 40, quando chegou a hora que eles deveriam ir ao templo e fazer a redenção da criança e apresentar como oferta perante o Senhor, a Torá diz que você tem que oferecer um cordeiro macho de 1 ano. E esse era o preço da redenção dos primogênitos do sexo masculino. Mas eles não fizeram isso. Eles ofereceram 2 pombos. Por quê? Porque a Torá diz que se você não tem condições de oferecer um cordeiro, no qual existem em abundância, mas se você não tem condições, você pode trazer 2 pombinhos novos. Miriam e José não tinham nem mesmo condições de ter um cordeiro para a redenção de seu filho, filho de Deus, como uma oferta da incrível bênção que eles tiveram de criar o Filho de Deus. Eles não tinham condições, mas na mesma noite em que o anjo falou que eles precisavam fugir para o Egito, um tesouro chegou que tinha levado 500 anos para chegar lá. Na mesma noite em que eles precisavam fugir, eles tinham um tesouro e que eles poderiam então, naquela hora, pegar e mover para o Egito e ficar por lá. Eles poderiam ficar por lá e depois voltar para a sua própria terra. Eles agora podem ter uma segunda casa em Nazaré, porque a provisão de Deus tinha chegado. Mas demorou 500 anos para chegar lá. Levou 500 anos para chegar lá. E é assim que o nosso Deus age. No último minuto, no último momento, Ele vem com a libertação. E se estamos fazendo o que Ele está pedindo para a gente fazer, e se estamos fazendo a sua vontade, então não temos que preocupar com o fornecimento. Porque se levou 500 anos para guardar e demoraram 500 anos para levar o tesouro a Maria e José no tempo que eles precisavam. Esta é a maneira que o nosso Deus trabalha. E é assim que devemos andar nesse tempo e dar graças a tudo pela provisão de Deus. Este ensinamento sobre o tesouro dos astrônomos caldeus é baseado em uma compreensão da história do cativeiro babilônico que está espalhado por vários livros do Antigo Testamento, bem como outras fontes históricas. Você pode procurar por uma vida inteira e nunca encontrar uma escritura dizendo que Daniel guardou algum tesouro para o Messias. Mas depois de 30 anos examinando as escrituras, as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixaram, formando uma imagem que fica em harmonia com todas as outras existentes evidências. Eu espero que isso inspire a sua confiança em nosso Criador, que continua a apoiar, através dos tempos, e dirigir os destinos das pessoas que são chamadas por Ele e que respondem com: "Eu estou aqui, me manda." Convidamos você a se juntar a nós novamente para mais um episódio 6 da série de 26 partes sobre as profecias das festas do Senhor. Estamos vivendo no universo de Deus. Eu sou Mike Rood, de Jerusalém, dando-lhes paz, shalom, e vejo você quando a fumaça sumir.